Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você já ouviu falar na nova ordem mundial? Você acredita que existe um sistema oculto, que quer dominar as massas e neutralizar as liberdades dos povos? Você acredita que isso aconteça e que a população não saiba disso? Você já ouviu falar em George Soros, o bilionário húngaro que odeia a direita porque a direita prega liberdades e que ele defende a esquerda? Não ouviu falar? Então seja bem-vindo ao nosso vídeo. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, muito com o que eu vou trazer para você aqui agora. Tá bom? Hoje é dia 18 de fevereiro de 2023. Esse é o nosso primeiro vídeo do dia. Promessa é dívida. Eu falei que mesmo aos sábados e domingos eu vou estar trazendo vídeo aqui para vocês e eu vou continuar trazendo. E sempre esclarecendo e ensinando um pouco mais sobre política, ensinando um pouco mais sobre direito para vocês. Então sejam muito bem-vindos. Se não é inscrito no canal, nossa meta agora é 1.400.000 seguidores. Seja muito bem-vindo. Pessoal, George Soros é um bilionário húngaro. E ele é polêmico pelas suas falas. Embora seja um bilionário, detentor de uma fortuna invejável, ele se diz de esquerda e diz que trabalha por pautas sociais. Na verdade, ele é muito criticado porque ele só atua em seu próprio interesse. Essa é a maior crítica que ele recebe. Eu vou trazer algumas matérias e vou mostrar para você que talvez essa teoria da conspiração, que muitos dizem que não existe, esteja mais próximo de você e do seu governo do que você imagina. Eu vou começar trazendo para vocês aqui essa matéria da Folha de São Paulo, que foi divulgada em 24 de janeiro de 2020. George Soros, esse bilionário húngaro, anunciou um projeto de US$ 1 bilhão, ou seja, mais de 5 bilhões de reais, para combater ditadores. E sabe quem que ele tece críticas ao anunciar esse aporte de 5 bilhões de reais? A Trump e a Bolsonaro. Ou seja, ele anuncia um aporte de 5 bilhões de reais, o uso do seu poder para influenciar contra aqueles que ele julga ditador. E é aqui ele cria o que é chamado de uma escola, a Open Society, tá? Network. Essa Open Society Network é uma escola, é um grupo que cria um discurso tradicional contra a direita no mundo. Jair Bolsonaro anunciou muito que havia uma ligação de todas as esquerdas, inclusive havia um plano de George Soros, juntamente com Luiz Inácio Lula da Silva, para tirar Bolsonaro do poder. E que George Soros bancava a imprensa mundial. E Bolsonaro tentou alertar isso muito, tá? Vou trazer uma outra matéria para vocês aqui. Essa matéria é uma matéria do Intercept Brasil, para que você possa entender um pouco. Intercept Brasil, só para que você entenda, era do Glenn Greenwald e é um jornal de esquerda, é um jornal progressista. Mas cabe a você fazer uma análise. Sim, vocês podem. É a célebre frase do Obama. Yes, you can do, tá? You can, ou seja, vocês podem. Por que ele colocou essa frase aqui? E ele trata o seguinte: quem é o homem de Obama, que participou da campanha de Obama e está na equipe de Lula? Essa matéria é de agosto de 2022. Ou seja, em agosto de 2022, o Glenn Greenwald já trazia aqui dentro dessa revista aqui denúncias de que integrantes do grupo de Obama, que participou, inclusive, aqui está aqui, ó, participou das campanhas de mobilização digital de Gabriel Boric no Chile, esquerdista, Gustavo Petro na Colômbia, esquerdista, além de ativistas no Equador e no México. A gente está falando do Brenzel, tá? O Brenzel é esse americano aqui. E ele é ligado ao George Soros. E adivinha quem estava participando da campanha de Lula? O próprio. Isso aqui não é uma acusação leviana que eu estou fazendo.
Eu estou trazendo uma matéria para vocês do próprio The Intercept Brasil, mostrando que esse bilionário, George Soros, colocou um apoio aqui dentro, o mesmo apoio da campanha de Barack Obama, para dar apoio à campanha presidencial de 2022 a favor de Lula. Presta atenção um pouquinho mais nessa matéria que eu vou trazer aqui da Gazeta do Povo. Essa matéria é de janeiro, dia 8 de janeiro de 2023. Olha só o quanto as coisas se encaixam. Exclusivo. Em um ano, apenas um ano, tá? George Soros injetou 107 milhões de reais em ONGs brasileiras. Essas mesmas ONGs que atacam Bolsonaro o tempo todo. Inclusive, foi discutido muito porque Bolsonaro falou da ligação de George Soros com Lula e foi considerado uma fake news. Inclusive, teve ordens para que Bolsonaro não fizesse essa ligação e foi caracterizado como uma teoria da conspiração. Mas olha só essa matéria que foi publicada hoje para vocês. Na verdade, foi ontem, sexta-feira, essa matéria foi publicada de tardezinha e eu trago aqui para vocês. Há 5 horas atrás, a publicação dessa matéria que eu trago para vocês. George Soros, esse bilionário húngaro que atua no fortalecimento da esquerda e contra a direita no mundo, tá? Elogiou Lula e falou em forte apoio internacional ao petista. Pois é, ele fez um texto e nesse texto, nesse editorial dele, ele colocou Lula quase que como um salvador da pátria. Ele elogiou muito Lula e falou que agora tem que se criar um novo projeto para reter ali, digamos assim, para amenizar o avanço do aquecimento global e que Lula é uma peça-chave para isso e que vai ter mais e mais aportes ao governo Lula. Quem quiser ler essa matéria que é do Conexão Política, está aqui à disposição para vocês. Em artigo publicado na quinta-feira, dia 16, o magnata George Soros, que é fundador da Open Society e financia ONGs de esquerda em diversos países do mundo, teceu comentários sobre o cenário global diante de supostas alterações climáticas causadas por ação humana. Ao falar sobre o assunto, ele exaltou o presidente Lula. Será que as coisas começam a se encaixar para você? Será que você começa a perceber que realmente as coisas são um pouco mais complexas do que podem parecer? Pois é. Essa cadeia de fatores aqui mostra muito bem o porquê a direita brasileira, a direita mundial, não consegue fazer uma gestão onde traga liberdade para o povo. É muito mais fácil controlar e dominar um povo que não tem direito a armas, que não tem liberdade, que não tem liberdade de expressão. E esse plano já foi colocado em prática no Brasil. Vou trazer uma outra matéria para vocês agora, também muito importante. Essa matéria é do Terra Brasil Notícias, é o crédito da matéria. Alexandre de Moraes, ministro do STF, mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o pedido de soltura de Anderson Torres. Isso é muito importante. Por quê? Porque a PGR, o Alexandre de Moraes solicitou que a Polícia Federal encaminhasse para a PGR aquela minuta, tá, que tratava dos atos do dia, dos atos de eleição e uma possível criação de um estado de defesa e até possível prisão de Bolsonaro. Entretanto, agora Alexandre de Moraes mandou para a PGR e pediu a manifestação final da PGR sobre esse pedido. A gente já falou para vocês milhares de vezes que, analisando as provas apresentadas pela defesa de Anderson Torres, é mister se provar que Anderson Torres não tem nada a ver com os atos do dia 8. Se no Brasil o devido processo legal funcionasse, se não houvesse tendência política dentro do judiciário brasileiro, Anderson Torres sequer estaria preso, quiçá ser mantido
preso até o presente momento. Vamos lá, pessoal, vou trazer outra matéria muito, muito importante para vocês. Eu expliquei para vocês, e eu já trouxe com todas as letras, que a melhor forma de se controlar um povo é controlando a narrativa, as redes sociais, as mídias, a imprensa, o que você pode ou não falar. E lembra você que em época de Bolsonaro, um espirro fora do lugar de Bolsonaro era argumento suficiente para a mídia tratar Bolsonaro como um monstro, um genocida, inclusive matador de emas. Até hoje isso acontece. Já falei sobre isso num vídeo aqui para vocês. Mas olha essa matéria que o Poder 360 traz. Governo Lula, sim, o governo paz e amor, o governo livre, o governo da liberdade de expressão, que não maltrata a imprensa, tá? Quem maltrata a imprensa é o mauzão do Bolsonaro. Mas presta atenção, o governo Lula restringe produção de imagens no Alvorada. Seguranças impediu fotógrafos e cinegrafistas de ficarem em frente ao Palácio do Planalto e deve rediscutir o procedimento. A segurança do Palácio do Alvorada restringiu na sexta-feira a circulação de jornalistas em frente ao local. Isso pode? Você acha que isso é uma democracia? Você vê nessa situação uma democracia forte, sólida, consolidada, quando você tem um presidente que determina ordens, que exista restrição dos jornalistas, um presidente que fala abertamente em regular as mídias sociais? Pois é. Quando você vai olhando todo esse contexto, não dá para falar que é só uma teoria da conspiração. A gente começa a perceber que a gente está indo para o lado errado da coisa. Tá? O Brasil vem se tornando cada vez mais errado e mais errático com essas decisões tomadas pelo governo Lula. Então eu digo para vocês, muita atenção, muito foco nessa hora. Fique atento a cada fagulha, a cada sinal que é exposto para você que a liberdade no Brasil está sendo violada. Liberdades, direitos humanos violados, com prisão de inocentes, tudo isso vem acontecendo. E a gente está trazendo o alerta. Ainda bem que existem jornais, veículos e meios de comunicações, como por exemplo o Poder 360, que vem trazendo esse tipo de informação para vocês. Combinado, pessoal? Ficou até o final do vídeo? Peço a você que comente, diga se gostou do conteúdo. Se gostou, fala pra gente o que você quer ouvir aqui no próximo vídeo. É um canal que está trazendo muita informação para você. Vem se destacando e vem crescendo graças ao bom trabalho que a gente vem fazendo. E, por fim, se você não conhece ainda o nosso livro, 20 Regras para a Vida, está aqui na descrição. É um livro que vale a pena você ler, tá? Preço simbólico, R$ 5,99. Você vai entender um pouco mais sobre o autoconhecimento, sobre evolução humana, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Ao meio-dia de hoje, tá? Nesse sabadão, eu vou estar aqui para almoçar com vocês. Promessa é dívida e eu espero vocês ao meio-dia no vídeo número 2. Abraço.